O pastor Roberlan dispensa apresentações, né? Mas é bom apresentá-lo, porque, porventura, alguém que possa ter acesso a esse vídeo nessa rede, talvez possa não ter ainda um conhecimento que eu acho um pouco difícil, mas o pastor Roberlan é pastor da minha geração, né? Consagrado no mesmo ano que eu, né? Mas ele está alguns anos-luz na minha frente, não apenas alguns meses, né? E tem militado aí na área do ensino acadêmico, da teologia, né? Já na internet tem produzido muito conteúdo no seu canal no YouTube, ele deve falar um pouquinho também sobre isso. E tem pregado nas igrejas, né? Foi pastor por 10 anos da Igreja Batista Teles de Menezes, né? Então, assim, é alguém que tem tido, além de ser, né, o esposo da Gisélia e o pai do Roberlan Julião, né? Tem uma miniatura, né? Que está aí dando alegria a ele aí na faixa dos 40 anos. Eu também estou nessa vibe que nem ele aí, agora com uma menina. Então, hoje o nosso tema, né, falando sobre o papel do esposo, é uma questão certamente desafiadora, né, para quem fala e confrontadora também, para quem fala e para quem ouve. Então, eu queria que você tivesse bastante atenção, entendendo que não é o pastor Roberlan, simplesmente. É lógico que a experiência dele vai falar muito também, mas ele se preparou, né? Há um conteúdo bíblico muito interessante para a gente apreciar, e eu tenho certeza que você vai ser bastante abençoado, tá bom? Então, nós vamos orar antes de passar a palavra para o pastor Roberlan, e em seguida você tem aí o tempo necessário. Após a live, a gente tem experimentado algo muito importante, irmãos, falar sobre isso. Algo primoroso que tem sido uma pós-live. A gente compartilha com quem quer entrar, tá? Você vai colocar lá no chat aí, você vai colocar assim, ó, eu quero participar da pós-live. E aí eu vou mandar para você um link, porque aí quando a gente encerra aqui no Facebook, a gente continua esse bate-papo no Zoom, mas só com aqueles que se inscrevem para participar. Não tem que pagar nada, só tem que preencher um formulário que eu vou colocar aqui no link, para que você tenha o acesso ao link para entrar aqui na sala no Zoom, tá bom? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este encontro, por esta oportunidade tão preciosa, ó Deus, para estarmos diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus amado, pedir ao Senhor que a vida do pastor Roberlan seja usada, ó Deus, como instrumento do Senhor, para edificar, ó Deus, maridos, para abençoar famílias, porque certamente, ó Deus, nós sabemos que esposas são abençoadas, filhos são abençoados, quando homens, ó Deus, entendem o seu papel como esposos. Por isso, ó Deus, usa o teu filho para que sejamos confrontados naquilo que estamos errando ou falhando, mas também para que sejamos, ó Deus, encorajados a caminhar de acordo com a tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberlan, então tem a palavra, né? Fique à vontade, sinta-se como se estivesse em casa. Perfeito, então. Tudo certo aí, né? Então, vamos lá. Bem, para todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, a audiência da Igreja Batista Memorial em São João de Meriti, ao Ministério Masculino, minhas saudações, muito obrigado pela oportunidade do convite, pela porta aberta, obrigado também, pastor, pela confiança nesse momento, e eu quero bater um papo com todos os irmãos, né, a audiência, quem está assistindo pela internet, ao vivo ou depois, a respeito do papel do homem. E a gente vive um tempo bastante complicado, porque se nós considerarmos o tempo que vivemos, como alguns chamam de pós-modernidade, nós vivemos num período em que parece que é um crime você ter certeza de alguma coisa. E é interessante, né, que só existem poucas verdades absolutas, como a verdade de que não existe verdade absoluta, né? Essa verdade absoluta é a única que não é questionada no nosso tempo.
E diante do papel masculino, eu entendo que a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, porque parece que ser macho hoje é um problema, e parece que você ser viril, você ser uma pessoa que quer proteger sua família, defender a sua casa, prover os recursos. Hoje em dia parece que isso é um absurdo. Então, diante de uma situação dessa, é um pouco complicado falar sobre masculinidade, porque o indivíduo ele vai ouvir algo na igreja, espero eu. E aí ele, se for uma criança, um adolescente, vai para a escola e vai ouvir algo talvez um pouco diferente. Se ele estiver na faculdade ou assistindo TV, alguma coisa do tipo, ele vai ter alguma informação diferente também a respeito do papel do homem. E qual é a questão para a gente? Se eu e você somos cristãos, então a referência de como viver está nas Escrituras. E é claro que, dadas as devidas atenções à contextualização do texto para o nosso tempo, ainda assim, a gente precisa observar o que esse texto diz, mesmo que tenha sido dito há anos, há séculos, há milênios atrás, e fazer o máximo possível para tentar compreender o que esse texto significava naquele contexto lá e aplicar para a gente aqui. E não necessariamente ler o texto lá e dizer outra coisa aqui. Então, é importante a gente ter isso em mente. E uma outra questão, porque às vezes palavras, coisas simples como autoridade ou como submissão, elas são vistas como se alguém fosse maior, melhor, superior, e a outra pessoa fosse menor, inferior, dominada, coisas do tipo. Então, ainda tem essa questão do significado das palavras no tempo em que elas são ditas e no tempo que elas são lidas e pregadas. Então, a gente vai bater um papo em relação a isso, e eu gostaria de, pelo menos para iluminar nosso entendimento aqui, citar 3 termos que é muito comum no livro Icabod, de Rubem Amorese, que ele fala que é o tripé que constitui esse tempo que nós chamamos de pós-modernidade, que é a privatização, a pluralização e a secularização. O que seria a pluralização? Há opções para tudo e vivemos numa sociedade de supermercado. Então, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, não é bem assim. Aí, por exemplo, digamos que o pastor ele pregou de uma determinada forma sobre um assunto e você não concordou, você é como se mudasse um canal ou pegasse e acessasse uma página ou fosse a algum outro templo e eu visse, opa, isso aqui está no sabor que eu prefiro. E a questão da privatização é a cristalização da importância do privado, ou seja, ado, cada um no seu quadrado, a sua verdade é essa, a minha verdade é essa aqui, e aí dá licença e assim por diante. E nessa situação, o pastor ele foi lá, grego, hebraico, aramaico, latim, e ele, por exemplo, pegou comentário, uma discussão teológica de 2.000 anos, ele leu, pesquisou um monte de coisa e trouxe. Mas eu, né, que conheço teologia pelo YouTube, eu olho e falo assim, pô, isso que o pastor falou é bonito, mas eu continuo pensando assim, porque eu penso assim, como se assim, aquela é a verdade dele e essa é a minha. É claro que na hora da gente fazer uma cirurgia, a gente não quer um médico que fique pensando na verdade dele, né? Então a gente quer um médico que entenda que joelho esquerdo, joelho direito, joelho direito. Né? A gente quer passar por uma ponte que o engenheiro não relativizou o cálculo. A gente quer uma coisa mais ou menos assim. Então, qualquer barulho que você estiver escutando, tá? É que eu tenho um garoto de 3 anos e ele é bem acelerado. E aí, nesse caso, a respeito desse assunto que nós estamos falando, o que a gente percebe nas Escrituras? A gente precisa reparar que as Escrituras elas têm recomendações para o lar cristão. Claro que, obviamente, isso não significa que todos os lares vão seguir, que todos os lares vão atender, mas o texto que geralmente as pessoas usam para falar sobre
o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos e o papel dos pais, como geralmente se usa lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23, ele está dentro de um contexto, né? E ele está no contexto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nessa carta você tem os 3 primeiros capítulos falando sobre a nossa realidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, ou seja, quem nós éramos, nosso encontro, quem nos tornamos. A partir de quem nos tornamos, até o capítulo 3, do capítulo 4 em seguinte, vem o aspecto prático, como a gente deve viver, já que agora a gente é quem Deus fez com que a gente viesse a ser esses vocacionados. E a gente precisa honrar essa vocação. Como? Capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 vão dizer mais ou menos como deve ser isso. Então, a gente tem primeiro uma base, a base doutrinária, e a gente tem o aspecto prático para a aplicação dessa base doutrinária, que tem a ver com os nossos valores pessoais, a prática desses valores, nossos comportamentos. E a partir do versículo 5, quando vai falando sobre nós imitarmos a Deus, e ele vai discorrendo sobre algumas coisas, até que chega no versículo 14, quando ele fala para nós despertarmos dentre os mortos. Por quê? O crente não está morto, mas ele pode estar dormindo. E, anatomicamente, quem está dormindo é parecido com quem está morto. Só que, fisiologicamente, quem está dormindo é diferente de quem está morto. E aí a recomendação é: tu que dormes, ou seja, o crente que está vivendo como quem não fosse, né? O crente que está dormindo, que está vivendo como o defunto, quem está morto nos seus delitos e pecados, está dizendo: olha, você desperta dentre os mortos, né? E aí, quando você desperta dentre os mortos, o que vai acontecer? A luz de Cristo vai resplandecer como você. E aí você vai ter cuidado, né, ver cuidadosamente como você tem se comportado. Não como insensato, ou burro, ou estúpido, né? Não como nécio, mas como sábio, como alguém perspicaz, alguém prudente, alguém cuidadoso, cauteloso. Por quê? Porque os dias são maus. E aí ele vai discorrendo que, em vez de eu me deixar levar, como a maioria das pessoas, por algo que entorpece, em vez de eu me encher, me embebedar com vinho, alguma coisa que venha me fazer fugir da realidade, que eu me deixe encher pelo Espírito, que eu me permita experimentar mais de Deus, ou seja, que eu fique cheio de Deus e que Deus, de certa forma, também tenha mais de mim na sua mão. E isso acontecendo, na hora que eu falar, eu vou falar coisas que abençoam. Na hora que eu cantar, eu vou cantar algo que realmente reflete a minha espiritualidade. Eu vou ter uma vida de mais gratidão, em vez de ficar com uma vida de lamentação, murmuração e assim por diante. E isso também vai se desdobrar numa sujeição mútua entre os irmãos. E nesse caso, é claro que, obviamente, eu não vou pegar o caminho de dizer que o texto está dizendo que os dois, o homem tem que ser submisso à mulher, a mulher ser submissa ao homem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que no versículo 21 mostra uma atitude de quebrantamento. E essa atitude de quebrantamento é um resultado da ação do Espírito em plenitude. E essa ação do Espírito em plenitude é um desdobramento de uma postura de cuidado, de prudência, de uma mudança de pensamento, de sentimento e de comportamento. E essa mudança vem a partir de uma consciência de que eu não posso dormir entre os defuntos. Percebe que isso, para quem não se converteu de verdade, para quem não passou por uma transformação pessoal com Jesus, para quem apenas é um religioso membro de igreja, vai ficar difícil esse negócio. Vai ficar complicado esse negócio. Porque, geralmente, nesse tempo que nós vivemos, em que, como Paulo fala, que nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, e quando Paulo fala de últimos dias, ele está falando, inclusive, do tempo dele para cá, o que acontece? Nós, muitas vezes, estamos preocupados em saber em quem manda, em quem domina, em quem controla, em quem não se permite dominar. E aí a gente quer ter um empoderamento, a gente quer controlar, a gente quer ser a resistência, a gente quer bater de frente com o sistema, quando, por exemplo, a intenção principal não é que haja uma competição, mas haja uma cooperação. Não que haja uma contenda, mas uma conversa. Então, diante desse caso aí, é que se desdobra, né, os relacionamentos. E aí fala, as mulheres
e aí depois os maridos, e assim vai. Não sei se deu para perceber. E fazendo essa leitura de pluralização e privatização, qual é o outro problema que a gente passa nesse período de pós-modernidade? A secularização. Deus ficou praticamente restrito aos espaços do sagrado. E olhe lá. E aí, nesse caso, qual é o problema? O problema é que, muitas vezes, nós não entendemos que a Bíblia tem que ser aplicada na vida real. Nós entendemos que a Bíblia é uma coisa litúrgica. A gente vai ler, a gente vai cantar, a gente vai pregar, vai fechar os olhos, levantar as mãos, a gente vai chorar, mas aquilo ali vai ficar apenas no teórico, não vai fazer parte da nossa vida. Então, nesse período de privatização, pluralização e secularização, qual é o problema da gente? A gente vai, muitas vezes, fazer uma apreensão do conteúdo que esse mundo passa para nós. E o que acontece? Este século, esse mundo, esse contexto onde vivemos, ele vai passar os contextos de acordo com o entendimento das pessoas, e não necessariamente com os valores da Escritura. E como nós somos cristãos, para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. E aí a gente precisa o quê? Sempre se reportar a ela. E, uma vez dito isso, vamos observar que, por exemplo, se nós pensarmos na perspectiva divina, considerando aqui perspectiva divina, à luz das orientações bíblicas. Se nós observarmos a perspectiva divina, nós vamos reparar que os dois, homem e mulher, eles são posicional e pessoalmente iguais. Você vai perceber que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, você vai perceber que quando a gente fala a respeito de papéis, de funcionalidade, a gente não está dizendo que um é melhor ou pior do que o outro, que um é superior ou inferior ao outro. O que a gente está dizendo aqui é que, embora para Deus todos refletem sua imagem, seja homem, seja mulher, a funcionalidade é diferente. Cada um tem o seu papel na família. E diante disso, é importante nós observarmos que, quanto a essa questão, eu gostaria até de destacar algo. Por exemplo, se nós lermos o texto, nós vamos verificar que ele cria o homem, a mulher, a sua imagem, e ele, por exemplo, diz para ambos, ele abençoa a ambos e lhes diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele não fala só para o sexo masculino, ele está dizendo para a humanidade que ali está sendo representada pelo homem e pela mulher. Então, nós observamos ali essa questão e é importante frisar que, pela sexualidade, obviamente, Deus deu ao homem a capacidade, o homem e a mulher aqui, humanidade, a capacidade de se reproduzir prazerosamente e também de se complementarem, de modo que eles sejam distintos um do outro e nessa distinção eles se complementam interagindo, inclusive diversificadamente. A mulher não tem a percepção da realidade do mesmo jeito que o homem. Não vou muito longe. Você pode perceber que, muitas vezes, numa discussão entre um casal, o homem está focado num ponto e a mulher, às vezes, em vários pontos. E isso por quê? Porque eles não têm a percepção da mesma forma. O modo, às vezes, inclusive, de lidar com os filhos. Os próprios filhos percebem: opa, com a mamãe a abordagem é desse jeito, com o papai a abordagem é desse jeito. E nesse caso, é claro que vai ter gente discutindo sobre o aspecto cultural, mas vamos e venhamos. As variações hormonais da mulher, isso é produção da cultura? A anatomia do homem, isso é produção da cultura? Eu não sei se dá para perceber que fisiologicamente, anatomicamente, há diferenças, certo? Há percepções diferentes da realidade. Há uma compleição física diferente para lidar com as circunstâncias. Então, a gente percebe que, nesse caso, o homem ele complementa a mulher e vice-versa.
o próprio Deus diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. E ele fala o seguinte: farei para ele alguém que lhe auxilie, alguém que lhe corresponda. Então, a gente percebe biblicamente que a proposta bíblica para o casal é que não que um seja melhor ou maior do que o outro, mas que um esteja ao lado do outro para o cumprimento da missão de ambos, para o cumprimento da missão dessa família. Por quê? Porque os sexos, eles, como é que eu posso dizer? Eles podem ser iguais em condição diante de Deus, homem e mulher, mas os sexos não são idênticos. Precisa explicar? Acho que não, né? Então, observa bem que, assim, embora haja igualdade, mas não há um aspecto de serem ambos o mesmo. Não é, certo? Então, o que acontece? Deus cria a mulher e, de acordo com a narrativa bíblica, porque não há ninguém compatível com o homem. Entretanto, no contexto da criação. Entretanto, ainda assim, a mulher ela é diferente do homem. É como, por exemplo, o homem é extraído do pó da terra, mas a mulher é extraída da costela do homem. Enquanto o homem é extraído de um material mais bruto, a mulher é extraída de um material mais elaborado. Então, a gente percebe que há diferença. Há diferença. Quem quiser dizer que não há diferença, que diga, mas há diferença. Por exemplo, embora a gente possa dizer que um monte de coisa seja cultural, estrutural, né, que é a palavra da moda, mas ainda assim, basta o seguinte: digamos que a gente nunca tivesse entrado numa escola, nunca tivesse entrado numa faculdade e a gente vivesse homem e mulher. Nós não perceberíamos que há diferenças? Há diferenças, não tem como negar isso. E essas diferenças precisam ser respeitadas, até para que não haja desequilíbrio. E quanto a isso, é importante a gente frisar, né, que esses opostos eles se atraem e nessa conexão surgem o quê? Uma família. Certo? Então, por exemplo, como é que eu posso dizer? Um homem não tem como fecundar um outro homem e uma mulher não tem como fecundar uma outra mulher. E eu não estou pegando aqui caminho de cultura, estou falando de biologia. Então, e nesse caso, o homem vai deixar o seu pai, sua mãe e vai se unir à sua mulher. Ou seja, num caminho de dependência, de crescimento, de autodesenvolvimento e de decisão. Certo? Então, eu entendi que eu tinha que dar uma frisada nessa questão aqui de Gênesis, que é a narrativa da criação. Uma outra coisa que seria importante para a gente frisar aqui é Efésios, que é um texto bastante conhecido e que é muito comum que, às vezes, um homem, né, ele tente invocar esse texto, principalmente quando ele briga com a mulher, porque ele quer dizer para a mulher dele que quem manda na casa é ele, que ela tem que atender ou ela tem que obedecer. É interessante que, às vezes, a terminologia, às vezes, é obedecer mesmo, né? Como se fosse uma criança. E o que acontece? A gente percebe que, muitas vezes, a intenção não é uma intenção de cuidar, mas, às vezes, a gente percebe que a intenção é de impor. E lembra do capítulo 5 de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 18, do versículo 21, porque o texto ele não pode ser tirado do seu contexto solto e jogado. É como, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ultrapassar o sinal vermelho, eu posso ultrapassar a faixa amarela, eu posso odiar as pessoas que me perseguem, né? Eu posso desamparar meu pai e minha mãe na velhice, então eu posso chegar e jogar meu filho na cesta de lixo, porque a Bíblia diz tudo posso, mas esse tudo posso está dentro de um contexto, certo? E aí, dentro disso daí, que eu gostaria que a gente observasse o seguinte: bem, a mulher, de acordo com o versículo 22 do capítulo 5, ela precisa ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. E é interessante que Paulo frisa o seu marido, o seu próprio marido, ou seja, não é porque ela é mulher que ela tem que ser submissa a todos os homens, certo? E aí, nesse caso, por quê? Porque ela fazendo isso, ela está obedecendo ao Senhor, quando ela se submete. E aí, homens, alô, meninos, papo de homem aqui, né? Atenção, Clube do Bolinha, não confundir
a mulher se submeter com a mulher ser subjugada. Ela se submeter é uma decisão dela. Ela ser subjugada é uma imposição dele. E a gente precisa ter cuidado, né, para que a gente possa obedecer, de modo que essa mulher não esteja sendo violentada, anulada, prejudicada pela ação de um homem que quer controlar em vez de querer conviver com a sua esposa. E, nesse caso, a Bíblia diz que a mulher ela deve tomar essa decisão em obediência a Deus, porque ela está fazendo isso para Deus. E é importante que, embora não seja grególogo, né, mas a palavra submissão, de acordo com o Ilse Calheiros, é um conceito extraído da arquitetura que traz a ideia de um suporte para a construção de uma ponte. Então, por exemplo, quando, né, a gente tem a submissão do grego o potasso, e potasso ou potássio, por causa da letra Y, que alguns vão traduzir com Y ou vão traduzir com U, a palavra submissão, ela passa a ideia de apoio, ela passa a ideia de sustento. É como, digamos, pensa numa mesa sem os 4 pés. Não é uma mesa. Pensa numa ponte sem as vigas, sem a pilastra. Está dando para entender? Sem a coluna, sem a pilastra. Então, diante dessa questão, o trabalho da mulher nessa equipe chamada casamento, de acordo com o versículo 22, seria esse da submissão, sendo que se ela é casada com um homem cristão, ela vai estar casada com um homem que muitas vezes vai dar o braço a torcer, que muitas vezes vai ouvir, que muitas vezes vai considerar. Por quê? Porque ele não é um déspota, um tirano, um dominador. Ele é um companheiro. É diferente. Um companheiro que está querendo protegê-la, cuidar dela. Claro que hoje em dia o homem querer proteger e cuidar é um negócio mal interpretado por algumas mulheres, porque vivemos novos tempos. Entretanto, a gente precisa observar que a ideia lá do texto sagrado é que houvesse esse cuidado. E por mais moderna que uma mulher seja, será que ela não quer que o seu marido ou seu namorado abra a porta do carro para ela sair, já que ele tem mais força física, se precisar, de repente, de ele carregá-la no colo ou defendê-la de alguma dificuldade, certo? Então, é algo para a gente pensar. Outra coisa que a gente pode ver no versículo 23 e no versículo 24. O versículo 23 diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, a gente vai perceber que, de acordo com a Bíblia, a liderança do marido ela é algo que está baseado em princípios, certo? Então, enquanto, por exemplo, a gente vai reparar, né, que a gente é tentado, de certa forma, a relativizar essa questão dos papéis, a Bíblia ela traz para a gente a ideia de que, assim como homem e mulher não são o mesmo, não são a mesma, não são compostos pela mesma estrutura, digamos assim, então é preciso que haja um modo diferente de lidar com as demandas da família, certo? E aí, é como, digamos, eu estou aqui em Duque de Caxias e suponhamos que eu queira ir para Foz do Iguaçu, lá no Paraná. E aí, por exemplo, eu estou em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Se você estiver em Santos, São Paulo, nós ambos vão para lá, para o sul do Brasil. Mas estamos indo de pontos geográficos diferentes e existem opções de transporte que precisamos optar se precisarmos chegar com uma certa antecedência e que não dá para ser tudo da mesma forma, porque a estrutura é diferente. É como, por exemplo, um cara que estudou na escola pública
com várias greves de professores, e o cara que estudou na escola particular, tendo todo tipo de disciplina. Ambos, quando forem fazer um concurso para alguma área, né, seja universitária, seja militar e assim por diante, um vai ter que se esforçar um pouco mais, um vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro no cursinho, alguma coisa. Por quê? Porque eles não partem de pontos iguais. Então, o homem ele está numa determinada condição física, a mulher está numa outra condição física. O homem ele tem uma estrutura neurofisiológica, embora eu não seja especialista na área nem de saúde, nem de biologia, mas a mulher ela tem uma estrutura diferente. A gente percebe pelas variações hormonais durante 30 dias. Então, o que acontece? Essas diferenças são uma sinalização de que há diferença e que isso precisa ser tratado com um certo cuidado. E aqui a gente, por exemplo, vai observar ainda no versículo, baseado no versículo 23 e no versículo 24, em que esse princípio é baseado na criação. O homem veio primeiro, a mulher depois. A mulher veio do homem, a mulher veio para o homem, e nesse caso, um acaba não sendo completo, né, sem o outro. Aí eu lembro, né, parafraseando João Gilberto, é impossível ser feliz sozinho, naquela ideia de que nós não somos seres assexuados. Então, a gente tem aquela necessidade de ter alguém, de abraçar alguém, de tocar, de conviver, de ter intimidade física, relacional, certo? E dessa intimidade física e relacional vem os filhos, certo? E nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar que se a mulher difere do homem anatomicamente, fisiologicamente, e em alguns casos, aí tem até pesquisas que falam da diferença psicológica, inclusive no aspecto psíquico, algumas mudanças, né? A questão de que os sexos são iguais, mas não são idênticos. E já que os sexos são iguais e não são idênticos, como é que os papéis no lar vão ser os mesmos? E aí a orientação bíblica, lá no versículo 21, como a gente falou, é de sujeição mútua. Mas na família, cabe à mulher respeitar a liderança do seu esposo. Por exemplo, a palavra submissão, ela está relacionada não a direitos, a diferenças, a igualdades, não. Essa palavra ela está canalizada para o relacionamento. E aí, nesse caso, eles, por exemplo, embora tenham igualdade enquanto imagem de Deus, isso não os exime de se complementarem, cada qual na sua função na relação familiar. A mulher tem direito de exercer qualquer função na sociedade. A gente não está discutindo isso. Entretanto, se a mulher quer ser esposa e mãe, aí, opa, no lar, então a gente vai conversar um pouco sobre isso e quais são as recomendações. E é importante frisar, como diz o versículo 24, né, que, embora a submissão seja algo pejorativo, né, para a mulher hoje, no tempo do Novo Testamento, é bom lembrar que assim, a mulher não passava muito de uma propriedade. O judeu agradecia diariamente a Deus, né, por não ter nascido nem gentio, nem escravo e nem mulher. O grego entendia que a mulher ela era até útil para a reprodução e para a criação de filhos. Agora, para ter uma ideia, né, no aspecto grego do primeiro século, prazer e companhia já era coisa para se encontrar na rua, e às vezes até com outros homens. Então, nessa época, ser submisso não é sinônimo de ser subjugado, mas ali ser vencido, dominado, mas ali é sinônimo de ser protegido, cuidado, amparado, ainda mais se nós considerarmos a honra prestada à mulher numa época em que a sociedade a tratava como um ser inferior. Você pode reparar que se você for interpretar a Bíblia de um modo literal, na questão de olhar para a mulher do próximo no Novo Testamento ou cobiçar a mulher do próximo no Antigo Testamento, você vai reparar que não há uma contrapartida da mulher fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o foco praticamente era o homem. O homem significa alguma coisa. Na hora de contar pessoas, né, na multiplicação dos pães, o homem é que significa alguma coisa. Então, nesse período, Paulo está deixando claro, olha, proteja a sua esposa, cuide dela. E aí, nos dias de hoje, será que isso aí está fora de moda? Será que está mesmo? Será que submissão tem a ver com uma imobilização numa luta de jiu-jitsu, como se assim, eu que mando aqui? Será que é isso? Então,
no versículo 25, já vem a dica, porque enquanto no versículo 23 e 24 a gente percebe que há uma recomendação para que a mulher decida se submeter à liderança do marido, aí talvez alguém diga, mas como é que eu faço para ela se submeter à minha liderança? Bem, essa parte é a dela. Então, a sua parte é cuidar dela. Se ela vai ser legal ou não, aí eu já não sei. É bom pensar nisso antes de casar, né? E aí, nesse caso, em relação à questão do versículo 25 a 30, a gente vai perceber essa questão do amor prático, sacrificial, decisional do homem em relação à sua esposa. Porque, se você verificar, você vai ver, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que elas a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a dica é o quê? Olha, você precisa cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja, e você precisa fazer todo o possível para que ela esteja num bom aspecto e apresentável, de modo que ela seja apreciável para você e, inclusive, ela possa ter uma autoestima de ver que ela, né, tem uma certa, como eu posso dizer, um certo atrativo, inclusive, para você. E, nesse caso aqui, o versículo 28 diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí Paulo faz uma analogia com a igreja e aí ele acaba orientando o povo doutrinariamente sobre a igreja de Cristo e sobre a mulher e o homem. E nesse caso aqui, qual é a referência para nós, homens, no trato com nossas esposas? Ter Cristo como o exemplo de amor. E aí, por exemplo, eu tenho certeza que todos nós que somos cristãos, se nós nos compararmos com alguns caras aí, nós vamos nos achar os maridos mais espetaculares do mundo. Entretanto, se a gente partir do princípio que a nossa referência é Jesus, o que vai acontecer com a gente? A gente vai perceber que a gente ainda tem muita lenha para queimar, a gente tem muita coisa para melhorar e talvez a gente não perceba o quanto tem de áreas na nossa vida para a gente trabalhar e mudar. Porque a tendência, geralmente, é que o homem cobre da mulher em relação a como ela deve ser para ele. Quando, de acordo com a Bíblia, o homem deve cobrar-se de si mesmo em relação a ser um imitador de Jesus no trato com a sua esposa. Então, observe bem, né, que, nesse caso aqui, esse amor não é um amor romântico, não é um amor erótico, mas é um amor relacionado à atitude, à vontade, à decisão em prol do bem da pessoa amada. Então, perdão, é diferente daquele amor relacionado aos prazeres sensoriais e afinidades pessoais. Porque nos prazeres sensoriais tem o aspecto da aparência, tem o aspecto da atração física, e no aspecto de afinidades pessoais tem a ver com a simpatia, com o trato, com a solidariedade, a amizade. E o que acontece? Nem sempre a mulher vai ser uma esposa legal, nem todo momento, nem todo período do casamento ela vai ser super romântica, nem sempre ela vai ter um cuidado com a aparência, nem sempre ela vai ser como eu posso dizer, aquela mulher de atração fatal, nem sempre ela vai estar num estado de espírito para que isso aconteça, nem sempre ela vai cuidar do corpo, nem sempre ela vai ter dinheiro para cuidar da estética, ou seja, uma série de fatores podem acontecer para que o aspecto sensorial não corresponda muito. E justamente também, devido a algumas alterações, principalmente na caminhada do casamento, nem sempre ela vai ser simpática, nem sempre ela vai ser compassiva, nem sempre ela vai ser compreensiva, nem sempre ela vai ser aquela ajudadora, nem sempre isso vai acontecer. E qual é o problema do casamento? É quando o homem fica esperando que ela seja isso. Quando ele fica cobrando que ela seja isso. Só que essa decisão é dela. Se ela não quiser mudar, se ela não quiser melhorar, isso é problema dela. Mas agora, qual é o seu problema como homem? Imitar Jesus no trato com ela, de ser o melhor marido que você puder ser por amor a Deus. Porque se Jesus dependesse da igreja
para tratar a igreja com carinho, com amor, com respeito, Jesus não faria. Entende? Mas ele faz por causa de quem ele é. Então é importante a gente ter isso em mente, de acordo com a recomendação aqui, mas é óbvio, quero deixar muito claro aqui, o modo que a gente contribui muito para a reação da outra pessoa em relação a nós. Então, eu lembro de um ditado da minha falecida mãe: quando um não quer, dois não briga. Existem coisas, a Bíblia mesmo diz que a palavra dura suscita ira, e a resposta branda desvia o furor. Mesmo que você não tenha controle sobre a decisão da outra pessoa, ainda assim você pode influenciar na relação dela, certo? E aí a gente verifica aqui, né, que esse amor ele tem a ver muito mais com decisão e vontade do que prazeres sensoriais e afinidades pessoais. É empenho, é zelo, a fim de quê? De manter a integridade física e moral dessa mulher, a fim de manter essa sua beleza e conservar sua juventude. E aí, aquele caso, o que eu posso fazer para que ela possa estar mais tranquila? O que eu posso fazer para que ela possa estar mais bonita? O que eu posso fazer para que ela se torne mais atraente? Certo? A tendência da gente é cobrar da outra pessoa, quando a gente precisa, aprendendo com Jesus, ver o que a gente pode fazer pelo bem dessa outra pessoa. Mesmo que essa pessoa não queira muito o próprio bem, mesmo que essa pessoa esteja vivendo de uma outra forma, mas não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você, quando assume o compromisso de honrar aquilo que você falou lá no altar, dizendo que você iria amá-la e respeitá-la. E comparando, como eu falei, seu amor por sua esposa ao amor por si mesmo também. Não vou muito longe, que assim, qualquer homem, sendo crente ou não, qualquer homem ele pode amar uma mulher bonita. Ele pode ficar apaixonado por uma mulher bonita, ele pode ficar apaixonado por um corpo atraente, ele pode ficar apaixonado por uma pele viçosa, ele pode ficar apaixonado por isso. Entretanto, se nós formos imitar a Cristo, ao contrário do homem que está procurando uma mulher bonita, Cristo fez o quê? Ele embelezou a sua amada. Ou seja, ele fez alguma coisa para contribuir para que a sua amada se tornasse mais atraente, mais bela e mais jovial. Entende como é que é a questão? E assim, o próprio texto diz que o marido tem que amar a mulher como ao seu próprio corpo. E nesse caso aqui, Deus não espera de você, homem, que você dê à sua esposa menos do que você acha que você mesmo merece. Quer ver uma coisa? Não vou muito longe. Desculpa que talvez a gente, por ser muito espiritual, não associa isso a uma ministração a homens, a um estudo bíblico para homens. Mas, por exemplo, vamos pensar na questão do próprio orgasmo feminino. Sabemos que o orgasmo masculino é um orgasmo mecânico, né? Se, por exemplo, vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, puf, tem orgasmo, acabou, resolveu. No caso da mulher já é uma questão mais virtual, né? Então, como é que ela tá? Como é que foi a semana dela? Como é que foi o dia dela? Se ela se aborreceu com a mãe, se ela discutiu com o tio, se de repente você foi grosseiro e se ela não está se sentindo bonita, ou seja, tem uma pá de coisa aí. E aí, às vezes, o indivíduo ele está pensando em fazer sexo só para ele ter o orgasmo dele, que é garantido toda a relação. Aí, agora, se ele pensar como quem ama o seu próprio corpo, o que ele vai... Opa, peraí, como é que eu posso fazer? Né? Claro que, obviamente, né, tem aquela mulher que se anula e ela finge que tem orgasmo, e não é mentira isso que eu estou dizendo, porque isso acontece, e aí ela vai fingir que tem orgasmo só para agradar o marido e ele não se sentir mal, porque se ele se sentir mal, ele vai dizer que ela é a Beth Frígida. E aí, nesse caso, e ela, por exemplo, com medo do Tony Rústico, ela vai, de repente, pegar esse caminho. Mas se tiverem um relacionamento de cumplicidade e de transparência, ela vai falar: pô, Joãozinho, mais uma vez você atravessou a linha de chegada e eu nem amarrei meu cadastro ainda. E aí, nesse caso, por exemplo, o que eu posso fazer para proporcionar à minha esposa o prazer sexual igual eu tenho? Então, é uma coisa. Ou então, assim como eu gosto de uma camisa nova, será que eu proporciono uma roupa nova para minha esposa? Eu não estou dizendo se a gente não pode, não pode. Mas o que a gente pode fazer? De repente, é uma coisa simples, né? Digamos, olhar a criança para a mulher ir no shopping, qual o problema? Ou, de repente, tomar conta da sogra para ela ir ao cinema com as amigas. Então, às vezes, tem coisas que a gente poderia fazer e não faz.
certo? Mas a gente quer que a mulher seja submissa. E quando o nosso papel não é exigir a submissão dela, o nosso papel é amá-la. E a decisão dela se submeter ou não é a obediência dela à palavra de Deus, certo? Então, nesse caso aqui, a Bíblia recomenda que Deus, por exemplo, ele não espera que você busque a satisfação dos seus desejos com menor intensidade do que você tem buscado satisfazer os desejos e carências dela. Você faz ideia de qual sentimento de ausência que a sua esposa tem? Você faz ideia de repente, algum tipo de sonho que ela gostaria de realizar? Você faz ideia de repente, algum tipo de coisa que talvez esteja ao seu alcance, que você nunca parou para pensar que você poderia oferecer? Então, pelo amor de Deus, quero deixar claro que aqui não tem nenhum marido perfeito. Eu mesmo vivo dizendo para minha esposa que eu pretendo um dia merecê-la. Eu sei que eu não a mereço, mas agora o que eu estou dizendo aqui é que pelo menos um esforço a gente pode fazer, né? Então, nesse caso, o homem que não se empenha em cuidar, não se empenha em suprir, não se empenha em satisfazer os desejos e as carências da sua esposa, ele está pecando. Então é importante, né, a gente ter isso em mente, né, para que as coisas sejam diferentes. Por isso que o homem tem que o quê? Ele deixa o seu pai, sua mãe e se une à sua mulher. E ele se torna uma só carne com ela. Pense num purê de batata, pense num café com leite. Então, acontece isso, né? Por quê? Porque a prioridade do homem, né? A prioridade do homem tem que ser o quê? O cuidar da sua esposa. E muitas vezes as pessoas elas confundem a situação, porque boa parte dos problemas que nós encontramos nos lares são homens casados que vivem como homens solteiros. E homens casados não são homens solteiros. E a prioridade do marido, né, a prioridade dele, já que ele é uma só carne com a mulher, e depois vai vir a sua família, os seus filhos, né? E é bom ele lembrar que, assim, por mais que pai, mãe, sogra, sogro, vizinho, vizinha, tio, primo, papagaio, sejam muito importantes para eles, ainda assim, né? Ele é uma só carne só com a sua esposa. Né? É importante frisar isso daí. E, nesse caso, isso tem que ficar muito claro, porque esses dois estão colados, grudados, entrelaçados. Não são mais dois, eles são um só. E diante de uma situação dessa, em que essas almas se fundiram, essa intimidade foi revelada, essa união de corpos gera vidas, os pais, né, eles, por exemplo, não são uma só carne com o casal, a outra mulher que vier a aparecer, o homem estranho que vier a aparecer, vizinhos, amigos, né, não são uma carne com o casal. E depois que os filhos crescem, também não são mais uma carne com o casal. E esse casal não são mais uma carne, né, com o papai e a mamãe, é outra situação. E aí, antes da gente fechar, eu gostaria que a gente observasse isso. E só para ficar muito claro aqui, na ideia de cabeça, né, de liderança, 1 Coríntios 11, versículo 3, deixa claro que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se você estuda um pouquinho de doutrina da Trindade, você vai perceber que o Pai não é maior que o Filho não é maior do que o Espírito Santo, mas um atende o outro. Então, por exemplo, numa empresa onde a gente trabalha, todo mundo é ser humano. Ninguém é mais gente do que ninguém. Mas um atende o outro para que as coisas funcionem. Então, não sei se deu para perceber. Então, assim como a esposa glorifica, né, por meio da submissão, o marido glorifica por meio da submissão, né, a Cristo, a Deus. Então, é importante a gente verificar que o homem toma a decisão, né, de se submeter e a mulher toma a decisão de se submeter. E é importante que eu e você guardemos isso como maridos, né, que nós precisamos presidir nossa casa, nós precisamos liderar por meio do exemplo, nós precisamos ser diretos nas informações, precisamos ser responsáveis pelas decisões, em vez de ficar culpando a mulher, né? Nós precisamos amar ativamente, se for o caso, dar a nossa vida, acordar mais cedo, dormir mais tarde, ir à luta para trazer o pão de cada dia, proteger a esposa, mesmo ao custo da própria vida e da integridade física,
honrar, defender, certo? Nutrir, sustentar e, é claro, acolher de todas as formas. Então, que eu e você possamos amar nossas esposas ativamente, com também a nossa decisão, sacrificialmente, de modo que tanto eu quanto você, embora sejamos filhos de Deus, marido e esposa, discípulo do Senhor, marido e esposa, precisamos andar com Deus, marido e esposa, somos irmãos em Cristo, membros uns dos outros, santificação mútua, mas a diferença é que enquanto a mulher tem atitude submissa para com o homem tem uma atitude amorosa para com a mulher, e ambos acabam concordando com o versículo 21 da sujeição mútua. Então, que você possa, a partir de tudo que nós falamos aqui, sobre o papel do homem segundo as Escrituras, que você faça uma avaliação. Né? Será que você, por exemplo, como um homem casado, está disposto a assumir esse papel? E eu não estou aqui discutindo feminismo ou machismo, e independentemente de qual o posicionamento da sua mulher sobre o papel do homem. Eu não estou discutindo isso. Eu estou falando de você ter essa atitude para com a mulher que você diz amar. E aí, se a sua resposta for positiva, você deseja ser um líder, um marido melhor, um marido mais amoroso, glória a Deus. E aí, nesse caso, né, é importante que você possa se reportar às Escrituras, pedir a ajuda de Deus, porque não é fácil, né? Não é fácil. O amor erótico é muito fácil, mas o amor sacrificial é muito mais complicado, né, de se adotar. E, nesse caso, eu gostaria que você pedisse a Deus: Senhor, olha, me ajuda, né? Eu quero amar de verdade a minha esposa por decisão, independentemente da aparência dela, independentemente, né, da afinidade que ela tenha comigo. No início era tudo maravilhoso, agora pode estar diferente. Independente disso tudo, porque eu quero ser um marido melhor, porque eu quero, como Jesus, né, cuidar da minha esposa, assim como o Senhor tem cuidado de nós, o seu povo. E se de repente, né, tem alguma área na sua vida que você entende que precisa mudar, se você percebe que você não está correspondendo ao que Deus quer de você, se você está vendo que assim você passou boa parte da sua vida preso ao amor erótico e está tendo dificuldade com o amor de decisão, e às vezes você pode se sentir despertado, né, eroticamente para outro corpo e não necessariamente para outra alma, e você percebe essa diferença aí, coloque diante do Senhor e batalhe para viver à luz dessa compreensão bíblica, lembrando que um marido exemplar, ele sabe que não é perfeito, mas o marido exemplar, ele mantém sempre Cristo diante de si como seu exemplo. E quando a gente tem essa ideia, é o seguinte: caí, levanto e continuo. Tropeço, caí, levanto e continuo. Porque Deus não está esperando perfeição de nós, mas que pelo menos haja um autodesenvolvimento. Tá ok? Pastor Josimar, muito obrigado pela oportunidade. Edna Souza, meu pastor tinha que estar, meu esposo tinha que estar ouvindo essas palavras e vendo. Edna, ora por ele e compartilha. Legal? Gente, temos muita coisa para pensar e conversar, né? Eu dei uma corrida ali para pegar alguns materiais. Se eu soubesse, eu falava mais. Eu tenho aqui eu fui ver, tem uma, duas, 5 revistas aqui, essa revista aqui, ó. Homem Legal. Batista, os desafios de ser família hoje. Então, a gente vai para a sala agora e vamos, inclusive, presentear. Se tiver 5 pessoas, cada um ganha uma, a gente dá um jeito de entregar. Estou respirando. Deu a corrida. Se tivermos um número maior, a gente sorteia para que alguns sejam contemplados. Pastor Roberlan, obrigado. Eu sei que é tema para uma conferência, né? Uns 3 dias aí, condensar isso num tempo de
de uma live é complicado, mas eu acredito que os pontos assim importantes desse assunto, né, não ficaram sem ser tocados, né, ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje. E a gente vai para a sala. Então, aí no comentário, não sei se quantos já tiveram a oportunidade de ver, estou colocando novamente, né, um link, porque a gente precisa dar para você o acesso a essa sala, tá? E lembrando que a gente vai ter um sorteio, a revista do Homem Batista. Essa revista não é desse trimestre, ela já foi publicada já há alguns trimestres, algum material que a gente tem aqui de sobra, e queremos compartilhar, né? Ele está parado aqui, não está fazendo nenhum bem, e vai fazer um bem para você muito grande se você se propor a estudar esse material e também, quem sabe, estudar isso com a sua família, né? Para que as duas partes entendam essa engrenagem, né? E temos tido também as lives das mulheres, né? As mulheres vão meditar na próxima semana sobre o empoderamento que vem de Deus. Então, só me resta orar, né? Agradecendo mais uma vez ao pastor Roberlan pela disponibilidade, por estar com a gente aqui nessa live. Tem sido a cada semana uma grande bênção. Então, para você se inscrever agora e participar da sala com a gente, você só precisa usar esse link, tá? Que aí você vai receber um link para entrar no Zoom. Você deve ter o Zoom instalado aí no seu celular ou no computador, ou seja, no dispositivo que você vai usar, tá bom? Enquanto a música está tocando, você tem a oportunidade para fazer essa solicitação, um trâmite rápido, e lá na sala a gente vai ter um bate-papo, é rápido, uns 20 minutos, mas a gente aprofunda algumas coisas e puxa um pouquinho mais do pastor Roberlan sobre alguns assuntos aí que ele chegou a tocar, tá bom? Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque apesar das dificuldades que vivemos, ó Deus, como humanos, não apenas no nosso país, mas no planeta, o Senhor tem nos dado, ó Deus, neste tempo, recursos que nos permitem continuar crescendo, continuar avançando, ó Deus, para os teus propósitos para nós. Especialmente, ó Deus, queremos apresentar diante do Senhor cada marido, ó Deus, que esteja agora conectado conosco ou representado, ó Deus, nesse ambiente virtual. Que o Senhor possa, ó Deus, tocar nos corações, gerar um incômodo por tudo aquilo, Deus, que venhamos a fazer que não esteja de acordo com os planos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens valorosos, ó Deus, de modo que nossas esposas se sintam inspiradas a serem também aquilo que o Senhor idealizou para as suas vidas. Oramos assim agradecidos, ó Pai, pela vida do pastor Roberlan, que nos falou, ó Deus, de modo direto e nos ajudou, Senhor, a perceber realidades que nós precisamos atentar. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.